E o julgamento que decide se o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, vai continuar na cadeia, segue hoje na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, à espera de 2 ministros, de Gilmar Mendes e de Cássio Nunes Marques. Quem está com a gente para contar esse cenário é a Gabriela Veras. Gabriela, se esperava que Cássio Nunes Marques fosse um pouco mais célere. Até agora não se manifestou. Tem muita gente falando nos bastidores que ele está esperando o voto de Gilmar Mendes para ponderar um pouco melhor o posicionamento dele. Pois é, Uribe, tinha-se essa expectativa, né, desde ontem, quando essa sessão virtual, esse plenário virtual foi aberto no Supremo Tribunal Federal, segunda turma foi iniciada ontem às 11 horas da manhã. A gente, inclusive, trouxe aqui durante o Bastidores, né, que tinha-se uma expectativa que a maioria fosse formada aí rapidamente e, de fato, ainda não aconteceu. Primeiro votou o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, foi ele o responsável pela determinação da prisão do ex-presidente do BRB. O entendimento dele, já a gente detalha, foi seguido pelo ministro Luiz Fux e agora faltam votar os ministros Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. Estou aqui a todo instante, desde ontem, quando a sessão foi aberta, atualizando essa página da sessão virtual para verificar se de fato há alguma novidade. A gente relembra que o ministro Dias Toffoli afirmou suspeição, então ele não participa desse julgamento. Com relação ao voto do ministro André Mendonça, que dita aí mais ou menos como que vai ser, como que pode ser na realidade o entendimento dos outros ministros, ele justificou dizendo que as medidas cautelares que estavam sendo impostas e que estavam sendo seguidas pelos investigados não eram suficientes diante da complexidade do caso do Banco Master. Num dado momento ali do voto dele, ele ressaltou o seguinte, Uribe, que diante do grau de articulação dos investigados, da natureza empresarial e documental do esquema, da possibilidade, principalmente, de influência sobre pessoas, documento e fluxos financeiros, bem como da permanência dos atos de lavagem, as medidas cautelares que tinham sido anteriormente impostas aos investigados não eram suficientes e que, por isso, a determinação da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, se faz necessária. A gente relembra que essa prisão foi decretada depois de a Polícia Federal informar ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente do BRB tinha recebido imóveis avaliados em mais de 140 milhões de reais, 6 apartamentos pelo menos, que, de acordo com as investigações, teriam sido pagos como propina para que Paulo Henrique Costa viabilizasse a compra de ativos do Banco Master para o BRB. É um julgamento que está acontecendo na sessão virtual, que fica aberta até às 11h59 da noite de amanhã, desta sexta-feira. Então é o prazo limite para que os ministros se manifestem e coloquem lá, depositem os seus votos de forma eletrônica e definam aí, portanto, claro, o futuro do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, se ele continuará ou não na prisão. Volto com você.